porque aconteceu algo nesse final de semana diferente e eu achei muito bacana em alguns aspectos. O Palmeiras perdeu o jogo para o Atlético Paranaense em casa. É claro que não é um placar muito bom para o Verdão, só que, cara, o que eu achei fantástico, o Dudu indo dar um abraço muito legal no Felipão, o respeito com o Luiz Felipe Scolari foi um negócio gigantesco no Allianz Parque. E aí muito se diz de alguns, eu quero saber a opinião de vocês, no sentido que muito se diz de técnicos ultrapassados, né? Fala, o Abel Braga está ultrapassado, o Felipão está ultrapassado, o Luxemburgo está ultrapassado, blá, blá, blá. Eu até concordo em partes que precisava de uma atualização. Só que o que me pareceu com o Felipão entrando no Atlético Paranaense? Ele entrou com muita humildade, pegou, chegou, conheceu uma estrutura boa, né? A gente está falando de um Atlético Paranaense que tá faz muito tempo aí pagando em dia e contratando jogadores. Acho que a maior contratação da história foi agora, inclusive, né? Mas me parece que o Felipão está fazendo um ótimo trabalho e que ele está começando a se adaptar melhor ao novo futebol aí, num clube maravilhoso que é o Atlético Paranaense também. E aí eu queria saber de vocês, pode começar com você, Edmundo, da partida em si. Deixa o Pedrinho, que o Pedrinho tem melhores informações. Então fechou. Então vou começar com o Pedrinho. Falando disso, Pedrinho, da partida, né? Os dois times estavam desfalcados, então não tem essa. O Palmeiras estava remendado. Não, o Atlético Paranaense jogou bem, ganhou o jogo. E também dessa recepção e do trabalho do Felipão, Pedrinho. O que você está achando disso tudo? Não, a questão do Dudu não me surpreende, porque o Felipão é um cara super agradável. Sempre foi um cara muito de grupo e se caracterizou por fazer do grupo família, né? Com muitos apelidos sobre família Felipão, enfim, família escolar. A questão de ultrapassado, eu nunca usei esse termo e acho uma covardia, porque o ultrapassado não se diz através da idade, se diz através dos estudos. Se você deixa de estudar com 20 anos, você para no tempo, né? Então, assim, não é questão de idade. Até porque também o Felipão tem um cara na comissão técnica, que é o Paulo Turra, que é um cara que faz os cursos da CBF, atualizados. O que acontece são, eu digo, característica como treinador. E cada um eu também prefiro, como o Edmundo, puxando o assunto lá atrás que o Edmundo falou, desses pontas fixos, eu também prefiro outro tipo de jogo. Se eu tivesse na Europa, eu usaria também os pontas fixos, porque lá os caras me entregam mais. A qualidade é melhor. Então eu posso botar esses pontas fixos, porque para uma recomposição eu estou organizado. Por que esses caras têm uma função importante? Mas aqui o ponta volta muito. Por causa do modelo. Porque os pontas do Guardiola, eles também voltam. Mas de 10 vezes, eles vão 7 para frente e 3 para trás. Porque o modelo do Guardiola propicia que eles fiquem o tempo quase que todo no ataque. Mas quando tem que descer, eles descem. Mas descem menos vezes. Aqui no Brasil, como os treinadores têm que segurar o emprego, normalmente os pontas têm uma função muito mais defensiva. Porque a organização defensiva, eles baixam a marcação para aí sim usar a arma nos contra-ataques. E aí entra a questão do Felipão. Ele estava bem mais desfalcado que o Palmeiras. O elenco do Atlético, que é o melhor elenco e o mais caro da história do Atlético Paranaense, mas é abaixo do Palmeiras. Mas o Petralha faz um time que ele não quis só ficar nas Copas, que o Atlético se caracterizou por ganhar Copas e passar um pouquinho de dificuldade às vezes no Brasileiro. Esse ano não. Ele quer brigar pela Libertadores. E tem chance de ganhar o título, tá? E tem chance de ganhar o título. E também é uma ignorância quem não reconhece que o Atlético Paranaense é time grande no Brasil, tá? O Atlético Paranaense é time grande no Brasil. É porque a gente está muito preso às histórias, à tradição, mas enfim. E aí o Felipão estruturou a equipe de uma forma organizada atrás, com um menino que o Atlético Paranaense, demonstrando que é grande, foi lá e comprou do Cruzeiro, que é o Vitor Roque, com uma capacidade de contra-atacar enorme, sabia que o Palmeiras ia sair um pouquinho mais para o jogo e aproveitou isso como ninguém. Eu gosto de outro, se você me perguntar qual é o estilo de jogo que você gosta, eu gosto do estilo do Fernando Diniz, que é justamente o que o Edmundo fala. Ele leva muita gente para o setor da bola para causar superioridade numérica e ali ele facilita a tomada de decisão de todo mundo, porque o cara tem 10 opções de passe. Então a chance dele errar é pequena. Mas quando perde a bola, ele tem que pressionar naquele setor, porque senão ele está com inferioridade do outro lado. E o Felipão, ele baixou a sua marcação
são usando velocidade como arma, que é o que a maioria dos treinadores fazem, e eu não tenho nenhuma crítica com relação a isso. Porque muitos deles precisam do resultado e a forma mais segura que eles têm é se proteger e usar o contra-ataque. Por isso que muitas vezes eles têm mais finalizações que equipes mais fortes. Ah, o time tal circula e finalizou 2 vezes, o outro time finalizou 6. Lógico, ele está com espaço para contra-atacar. Então, assim, não vejo o Filipão ultrapassado, nem lá atrás quando falaram. E a gente pode avaliar os processos serem diferentes, né? Eu acho que o processo de treinamento hoje é muito avançado. Se a gente pegar os treinos que a gente fazia na nossa época, era uma loucura, não tinha especificidade nenhuma com relação ao jogo. Não é crítica também, tá? Mas não tinha especificidade ao jogo, a não ser muitas bolas paradas, né? E alguma informação estratégica. Agora, taticamente, hoje é muito mais organizado. E aí cada um usa o que tem de melhor conhecimento. Se eu sou um cara que tem uma essência ofensiva e o meu conhecimento ofensivo é grande, eu tenho que estabelecer isso nos meus processos para jogar. Como é que eu vou querer ser defensivo se eu não tenho um conteúdo defensivo? Como é que eu vou aplicar isso nos treinamentos? Eu posso ter algumas informações, mas se o meu conteúdo recheado ele é ofensivo, agora, se o meu conteúdo recheado é defensivo, eu organizo melhor defensivamente. E estrategicamente eu dou minhas pitadas lá na frente. Sim. Nesse sentido até de falar do Atlético Paranaense ser grande, né? Que teve todo aquele negócio na semana passada do Petralha, que ele falou na coletiva, inclusive o Edmundo até concordou no sentido que o Petralha ele falou muitas verdades, só que errou na frase que deu a pauta para todos os sites. Ele não precisa falar também, né? Que a questão não é falar que é maior que outro clube ou não. Exatamente. A questão é que o Atlético é um time grande. Agora não vamos entrar no mérito quem é maior, quem é menor, nada disso. Exatamente. Essa foi a bobagem dele, né, Edmundo? A gente falou sobre isso, né, Gui? É gigante, é muito grande o Atlético Paranaense. Em termos de estrutura, então, é maior do que muitos. Mas, tradicionalmente, ainda falta. E aí, ele precisa ter essa ideia. Em relação ao Filipão, o Filipão é um baita técnico, é um cara muito experiente, extrai bastante dos seus principais jogadores, mas ele vem de uma característica que o torcedor não gosta. E aí, quando ele bate em alguns clubes, esse jogo reativo, que quando o Abel chegou, também fez assim. Até você se organizar e passar confiança para os seus atletas, você precisa ficar um pouquinho mais fechadinho, porque quem não leva gol está com mais chance de conquistar a vitória. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Atlético Paranaense vem de 13 resultados positivos, né? Não são vitórias, porque empatou com o Corinthians jogando no seu próprio estádio, mas vem de 13 resultados positivos, não é à toa que está com 27 pontos na tabela, e ele vai ao Allianz Parque para fazer o jogo dele, o jogo que lhe convém, de linhas baixas, e explorar o contra-ataque. E aí uma bola entra, uma penalidade acontece, você fica mais à vontade, porque o time da casa é pressionado a se expor. Então é normal, resultado completamente normal de duas equipes que estão lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. Muito, para mim, bem normal. E alguém que conhece, né? Eu joguei quase 5 anos no Palmeiras, acho que o Pedrinho quase isso também. A atmosfera do Parque Antártica ou do Allianz Parque de vamos para cima, de uma cobrança gigante, que o jogador, que se ele não tiver com muita confiança, ele acaba exagerando nessa volúpia de ir para frente o tempo todo e se expondo no sistema defensivo. É um acidente de percurso, porque na tabela periódica ali, esse jogo, aquele jogo, tal jogo, para você fazer os chamados 75, 66, 77, 78 pontos que te dão o título do Campeonato Brasileiro, talvez o Palmeiras contasse com essa vitória jogando no seu domínio. Pode até contar com a derrota quando for jogar com o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? Mas nesse jogo contava com uma vitória, um acidente de percurso que vai ter que recuperar nos jogos sequentes.
Exatamente. Continua como um dos favoritos, né? Perdeu a oportunidade de se afastar ainda mais dos segundo e terceiro colocado, né? E agora acho que chegou em segundo lugar um time que pode brigar pelo título, que é o Atlético Mineiro, né? E a sequência agora, essa próxima rodada, ela é boa para o Atlético Paranaense. O Palmeiras, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Ele pega o Fortaleza lá, que a pontuação não condiz. Só na última rodada o Fortaleza não jogou bem. Mas o Fortaleza é um time redondo para jogar. A tabela está sendo injusta com o Fortaleza. Os resultados estão sendo injustos. Palmeiras pega o Fortaleza lá. E a gente tem 2 clássicos, né? São Paulo pega o Corinthians. O Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o Corinthians pega o Flamengo. O Flamengo. Então, assim, vai ter um confronto direto ali de equipes que brigam ali pelo G4. E o Atlético Paranaense pega o Goiás fora de casa. Sim, eu vou até colocar para você dar uma olhada aí, Pedrinho. Tá aqui, ó. O Atlético Paranaense pega o Goiás fora de casa. Exatamente. O Goiás fora de casa. Ó, a gente tem o Curitiba, Juventude, Corinthians e Flamengo no domingo. Atlético Mineiro e São Paulo. Santos, Atlético Goianiense. E o Palmeiras pega o Fortaleza fora. E o Fortaleza, apesar de ser o último da tabela, não dá para falar que joga um futebol de último da tabela, né? O Vojvoda é um ótimo treinador, cara. Ele sofreu muito com os resultados, mas os jogos que o Fortaleza fez contra o River Plate, contra o próprio Fluminense, que perdeu para o Fluminense, o Fortaleza fez ótimos jogos. E o Goiás perdeu para o Curitiba agora e o Atlético Paranaense vai jogar lá. Então, assim, um tropeço do Palmeiras, uma vitória do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é líder da competição. Entendeu? É líder da competição. E o Atlético Mineiro chegou também agora, né? Sim. O Atlético para mim, assim, ele tem o elenco mais próximo entre os titulares e reserva. A proximidade dos jogadores que jogam, começam o jogo, estão no banco. Para mim é o elenco mais próximo, assim, tecnicamente. Mais do que Palmeiras, mais do que Flamengo. A reposição é mais próxima dos jogadores que iniciam o jogo. Mas é uma equipe ainda que precisa ajustes na fase defensiva. Mas eu digo assim, essa rodada especificamente pode botar o Atlético Paranaense na liderança da competição.